Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá esta noite, de uma vez mais estarmos na sua casa, na sua presença, podendo exaltar e adorar ao nome santo do Senhor, e já podendo sentir a presença de Deus aqui em nosso meio. Eu não sei se você já sentiu, mas eu já pude sentir a presença de Deus aqui neste lugar, esta noite. Eu quero aproveitar que você já está de pé, convidá-lo para abrir a tua Bíblia comigo na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós leremos o capítulo de número 2 e o versículo de número 6. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 6. Que diz-nos assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, fora nos dado pelo nosso pastor a incumbência de nesta noite transmitir a palavra de Deus, e nós temos visto nas últimas terça-feira o nosso pastor ministrando aqui, falou sobre o Salmo 126, aonde ele trata ali sobre aqueles que semeiam com lágrimas, voltarão, trazendo seus molhos com alegria, trazendo para nós uma mensagem de ânimo e de esperança. E hoje, então, eu gostaria, como se trata de um culto de ensino, de falar um pouco sobre este conselho do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, quando, em algumas situações que nós vamos ver aqui hoje, Paulo vai aconselhar a esta igreja para que eles andassem nele, né? Ele diz aqui no versículo 6, que como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Porque não basta apenas nós recebermos a Jesus, aceitando a Ele como nosso Senhor e Salvador, e no decorrer da caminhada, por acharmos que um dia aceitamos a Jesus, por frequentarmos os cultos, pensarmos que somente isso caracteriza alguém que anda com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo está dizendo, não basta só receber, precisa também andar com Ele. Não basta só frequentar o culto na igreja na terça, na quinta, no domingo, ser aluno da escola dominical, precisa também andar com Ele, ter uma vivência com o nosso Senhor Jesus Cristo. É importante nós aqui observarmos esta carta que Paulo vai escrever aos irmãos de Colossos. Esta é a 7ª carta que o apóstolo Paulo ele vai escrever, e a terceira que ele escreve enquanto ele estava na sua prisão em Roma. Paulo aqui ele vai escrever a esta cidade que não era uma cidade tão grande. Colossos ficava ali na Frígia, na Ásia Menor, e era uma cidade que ficava perto de Laodiceia. Essa cidade ficava em torno de 15 quilômetros do sudoeste de Laodiceia e também fazia caminhos para os rios de Éfeso. Colossos ela é uma cidade que nós vemos o Senhor Jesus, quando ele vai dar algumas orientações às igrejas da Ásia, e ele vai fazer alguma menção quando está falando da igreja de Laodiceia, quando ele diz para Laodiceia
que Laodiceia não era quente e também não era frio, mas era morno. Quando Jesus está falando ali, Jesus está fazendo uma alusão à característica de Colossos, porque entre Laodiceia ficava entre duas cidades, Colossos e Hierápolis. Hierápolis era uma cidade conhecida pelas suas águas que eram quentes. Já Colossos era conhecida pelas águas que vinham das montanhas e eram águas frias. As águas de Hierápolis eram usadas para finalidades medicinais, curativas, era usada para tratamentos de saúde, as águas quentes de Hierápolis. Já as águas frias de Colossos eram águas usadas para refrigerar aqueles que precisavam. Porém, Laodiceia não tinha uma fonte própria, e as águas de Laodiceia, ela vinha por viadutos tanto de Colossos quanto de Hierápolis, e por isso quando chegavam em Laodiceia, eram mornas, porque era uma mistura das águas quentes de Hierápolis, como uma mistura das águas frias de Colossos. Então nós observamos que a característica da igreja de Colossos é uma igreja que tem águas refrigeradoras. E aqui nós vemos, não é sobre este assunto que vamos falar, só para entendermos, aqui nós vemos o aspecto que a igreja precisa ter. A igreja precisa ter águas quentes para sarar aqueles que estão enfermos e precisa ter água fria para refrigerar aqueles que precisam. É por isso que Jesus disse: eu vim para os doentes, eu tenho água quente, mas ele diz: eu vim para os sedentos, eu tenho refrigério. O ambiente de igreja é ambiente onde tem cura e refrigério para aqueles que aqui procuram. Aqueles que aqui adentram precisam encontrar dentro deste ambiente águas que saram as suas feridas, que curem as suas feridas, mas refrigério também para a sua alma. Aqueles que aqui chegam aflitos sempre terão águas refrigeradoras para refrigerar a sua alma. Então a igreja de Colossos é uma igreja conhecida pelo seu refrigério, é uma igreja conhecida pelas suas águas refrigeradoras. Quem entra em Colossos jamais vai sair do jeito que entrou, porque toda vez que entra tem águas que descem das montanhas para refrigerar a sua alma. Assim é na igreja do Senhor Jesus Cristo. Você nunca vai entrar aqui e sair do mesmo jeito. Sempre as montanhas vai mandar água para a igreja, para refrigerar o seu povo. Por isso que aqui se entra triste e sai alegre, se entra quebrantado e sai fortalecido, se entra para baixo e sai para cima, porque sempre terão águas para nos refrigerar. Aleluia, glória a Deus. Observamos também, meus queridos irmãos, que a igreja de Colossos, a maioria, e há um grande pensamento, até porque a Bíblia não nos dá ênfase de que o apóstolo Paulo fora nesta igreja, ou fundou esta igreja. Esta igreja acredita-se e se defende com uma ênfase maior, que não fora fundada por Paulo, e até creem-se que Paulo nunca pisou nesta igreja. Esta igreja possivelmente foi fundada por Epáfras, um discípulo de Paulo. Epáfras, ele era alguém que era natural da cidade de Colossos, como vemos no capítulo 4, versículo 12. Além disso, Paulo vai dizer que ele era servo de Jesus Cristo. Além de ser servo de Jesus Cristo, Paulo vai dizer lá em Filemão, versículo 23, que ele era companheiro do apóstolo Paulo nas suas prisões. Epáfras foi alguém então que possivelmente fundou esta igreja e cuidava dessa e de algumas igrejas ali da região de Colossos. Então a Bíblia vai nos dizer que
Paulo ele estava preso em Roma, e Epáfras então vai visitar o apóstolo Paulo, e quando ele chega para Paulo, mesmo Paulo nunca tendo visitado a igreja de Colossos, esta igreja amava o apóstolo Paulo, porque eles foram ensinados por alguém que aprendeu de Paulo, e Paulo então vem trazendo, e Epáfras então vem trazendo a Paulo em Roma as notícias da igreja, como a igreja o respeitava e reverenciava o apóstolo, com o respeito que eles tinham por ele. Mas então, após Epáfras mostrar esta saudação da igreja de Colossos, Epáfras agora vai dizer: olha, Paulo, estão acontecendo algumas coisas nesta igreja. A igreja de Colossos está passando por uma situação um tanto quanto difícil, e nós precisamos de uma orientação pastoral. A igreja de Colossos estava vivendo naqueles tempos, meus queridos irmãos, algo que estava preocupando Epáfras e o apóstolo. E o que era que estava acontecendo? Estava entrando na igreja de Colossos o sincretismo, uma mistura de filosofias e religiões. Eles já não estavam só andando pela fé pura que eles foram ensinados, mas falsos mestres, como Paulo adverte, falsos mestres haviam se levantado, tentando trazer ensinamentos filosóficos, culturas judaizantes e gregas para dentro da fé cristã, e isso estava gerando um problema, porque estavam misturando o cristianismo com tantas coisas, o sincretismo estava adentrando. Mas Paulo tem um conselho para esta igreja, e por isso ele entende que precisa escrever esta carta, que não é só uma carta para a igreja de Colossos, mas é uma carta também para nós, pois vivemos dias, queridos, em que este sincretismo tem tentado entrar e entrado até em muitas igrejas. Culto a anjos, estão mudando e trazendo cultura judaizante para dentro do culto, estão trazendo inovações para dentro do culto, aquilo que a Bíblia não nos ensinou, e por causa disso Paulo precisa orientá-los. E qual foi a orientação de Paulo? Para que eles pudessem se blindar contra essas artimanhas que estavam querendo desviar a igreja do seu propósito. Paulo vai orientar e dizer: olha, como fostes ressuscitados em Jesus Cristo, continua andando nele. Sabe qual é o segredo para nós vencermos qualquer que seja as circunstâncias que tentam atrapalhar a nossa fé? O segredo é esse: anda com ele, anda nele. Se você andar com ele, não tem sincretismo, não tem cultura, não tem pensamento filosófico que te impeça. Você continua: não, eu vou aqui com Jesus. Mas você não vai por esse lado. Não, eu vou continuar andando com ele. Ele está indo para o lado de cá, então eu vou para o lado de cá. Mas a cultura está dizendo que é para cá, mas eu prefiro andar com ele. Eu vou andar para onde ele vai andar. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Eu gosto, queridos, do conselho e da palavra que João recebe quando ele pergunta em Apocalipse capítulo 14, versículo 4, se não me falha a memória: quem são esses? E alguém responde e diz assim: esses são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Quem são esses? Esses daí são aqueles que o Cordeiro vai na frente. Eles não querem saber para onde ele está indo. Ele está dizendo: se está indo por aqui, eu vou atrás dele. Eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Andai nele. Mas é fácil eu dizer andar nele. Mas como a igreja
pode fazer e o que deve fazer para andar nele. O apóstolo vai nos dar algumas orientações. É importante nós observarmos o versículo 7 do capítulo 2, que Paulo ele vai dizer, olha, andai nele, no versículo 6, aí ele continua o versículo 7. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé. Paulo aqui vai utilizar para eles o simbolismo de um agricultor. E Paulo está dizendo, olha, não se deixem levar por isso, por falácias de alguém, porque vocês estão arraigados. Em outras palavras, ele está falando aqui, a expressão que ele coloca aí, é como uma árvore grande, frutífera, com muitos ramos, que está com as suas raízes fincadas. Paulo está dizendo, não se deixem levar por qualquer modismo, porque vocês estão fincados nele, estão enraizados nele. E quem está enraizado em Jesus, pode vir o que vier, pode tentar fazer o que quiser fazer, ele não sai do lugar, ele diz, eu estou aqui, aqui eu fico. Eu estou enraizado nele, eu estou edificado nele. Mas como eu posso fazer então para andar com ele? Versículo 8. Está o primeiro conselho para quem quer andar com ele. Olha o que ele diz, a primeira parte do versículo. Tende cuidado. Quem quer andar com ele, precisa ter cuidado. Cuidado com o quê? Com os problemas que estavam acontecendo. Ter cuidado para não ser levado por esses ventos de doutrina que estavam entrando. Paulo está dizendo, ora, vocês estão ouvindo aí essas filosofias, esses ensinamentos, mas tenha cuidado, não se deixem levar por tudo que se diz Deus. Porque se prega em nome de Deus, se fala em nome de Deus. Mas eu costumo dizer, irmãos, que uma igreja que aprende com esta palavra genuína, ela não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Eu digo lá no 9.2 que crente quando começa a aprender Bíblia, ele começa a ficar enjoado. Você já observou isso? Ele já não aceita qualquer mensagem. Ele já não aceita qualquer conversa. Ele é igual os crentes de Bereia, o pregador pregando e ele está aqui. Deixa eu ver se está aqui mesmo. Deixa eu ver se está conferindo com o que está nas Escrituras. É isso que Paulo está dizendo, meus irmãos. Vão vir falsos mestres, vão vir falsos ensinadores, com filosofias vãs, e eles falam bonito, e eles conseguem encantar o povo, mas tenha cuidado com eles. E como é que eu posso ter cuidado, irmãos? Porque nós precisamos ter cuidado com essas filosofias que tentam entrar dentro da igreja, dizendo, não, nós estamos no século 21, e agora é assim. Se ferir o princípio da palavra de Deus, não serve. A gente continua naquilo que fomos ensinados. Nós precisamos ter cuidado com... Aqui ele fala sobre as sutilezas. E esse daqui é um dos problemas. O que são as sutilezas? As sutilezas é aquilo lá. Não, isso aí não tem nada a ver, não. Não, isso daí não tem problema nenhum. Isso daí é sutileza. Isso daí vai te tirando de perto dele. Observa como é uma sutileza. O crente está acostumado a vir na igreja
na terça, na quinta, escola dominical, domingo à noite, e dia que não tem culto ele está no ensaio, na oração. Ele se acostuma com isso. Aí daqui a pouco ele para de vir na quinta. No primeiro dia ele sente falta. No segundo dia ele fica agoniado. No terceiro dia ele está acostumado. Ele fala, eu já vou na terça e no domingo. Daqui a pouco ele para de vir na terça. Ele fala, não, mas eu já estou indo no domingo, já está bom. Daqui a pouco ele para de vir no domingo. Ele diz, não, mas eu não estou perdendo uma ceia. E ele não foi percebendo que nesse tempo ele já se afastou dele. Eu lembro que quando começou a pandemia, nós tínhamos um pensamento, meu Deus, quando voltar os cultos, a igreja vai abarrotar. Acabou a pandemia, e eu ouvi o pastor falando, nós vamos ter que primeiro buscar os crentes, para depois buscar as almas lá fora. Porque a sutileza vai nos afastando. Mas esta noite é um culto de ensino e o Espírito Santo está nos confrontando, perguntando para mim e para você, dá uma analisada aí, vê se você continua andando com Ele do jeito que você andava, vê se a intimidade com Ele permanece intacta ou a sutileza está te afastando aos pouquinhos dEle. Porque a sutileza ela vem nos tirando para longe dEle. E aí aqui ele vai falar sobre as filosofias, sobre as sutilezas. Vai falar sobre as tradições humanas. Porque às vezes nós estamos tão presos às tradições humanas que é mais importante as tradições do que a comunhão. E nós precisamos cuidar com a comunhão com Ele. Para que não viremos crentes das tradições, mas sem comunhão com o céu. Cuidado. É o conselho do apóstolo Paulo. Mas como que eu vou ter este cuidado? Aí ele vai dizer, cuidado, mas permaneça como fostes ensinado. Aqui está a receita para você não se afastar dele. É só permanecer no que foi ensinado. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, estão vindo dias aí em que virão tempos difíceis, Timóteo. A coisa vai complicar. E Paulo, o que eu faço? Permanece no que aprendeu. Qual que é o segredo para vencer os tempos difíceis? É só continuar naquilo que fostes ensinado. E eu gosto da exortação de Paulo, porque ele diz assim, permanece no que fostes ensinado, e você sabe quem te ensinou. Aqui, Paulo está dizendo, Timóteo, vão vir homens com outras doutrinas e ensinamentos, mas você sabe de quem você aprendeu. Você sabe que foram homens de Deus, mulheres de Deus, que te ensinaram as verdades do Evangelho. Então permanece nelas, Timóteo. Porque o problema deste tempo é que nós aprendemos de santos homens de Deus, sim ou não? Mas hoje nós estamos tendo acesso a um bombardeio de ensinamentos. Não sabemos de quem estamos aprendendo. E já começamos a colocar para trás aquilo que aprendemos com quem nós sabíamos quem era. E aí vamos, não, mas ele não sabia do que estava falando, me desculpa. Se eles não sabiam, nós também não sabemos. Porque eles tinham comunhão com Jesus. Eles oravam e Jesus respondia na hora. Como é que eu vou dizer que eles não sabiam do que estavam falando? Eles podiam ser simples, mas eles sabiam que era andar com Jesus. Eles conhecem o que é andar com Ele. Então permanece naquilo que aprendeste. É o apóstolo Paulo que vai dizer, olha, pode vir qualquer um aí pregar, viu? Até se descer um anjo do céu. Imagina, irmãos. Porque hoje fala, Jesus está aqui, ninguém faz nada. Olha o anjo. Misericórdia.
Mas Paulo está dizendo, o pregador da noite pode ser o anjo. Se ele pregar outro evangelho que não for esse, é anátema, não serve. Você e eu vamos permanecer naquilo que ele ensinou. Aquilo que fugir desta palavra não serve para mim. Como diz Pedro lá no capítulo 2, vocês foram alimentados com leite puro para crescer. Não aceita falsificação, fica no que é puro, no que é genuíno, no que dá crescimento e substância. Oh, glória a Deus. Você pode levantar as tuas mãos aos céus esta noite, porque o verdadeiro evangelho ainda dá resultado na igreja. Porque pode vir qualquer vento de doutrina, qualquer mensagem, qualquer inovação, mas nós permaneceremos com ele naquilo que fomos ensinados da sua palavra. Tenhas cuidado. Tenhas cuidado, Timóteo. Tenhas cuidado. Eu preciso ter cuidado para andar com ele, então. Esse cuidado é para eu não perder a minha comunhão com ele. É cuidado para eu achar que estou e não estou. É o cuidado que Sansão não teve. Sansão se acostumou a fazer errado e dar certo. Até o dia que ele levantou e pensou, ele está comigo, e já não estava. E quando levantou, foi pego, e de narizeu, virou palhaço na corte do adversário. Mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo, antes que você vira motivo de escárnio para o teu inimigo, estreita a amizade com ele, estreita a tua aliança com ele, veja qual foi o motivo que te afastou e diga, Jesus, eu estou voltando para casa, eu estou voltando para perto, eu estou voltando para o lugar da comunhão, eu estou voltando para o lugar da intimidade, anda com Jesus. Aleluia, aleluia. Nós precisamos, irmãos, entender de quem nós aprendemos. Aprendemos de homens santos de Deus, que podiam não ter muito conhecimento, mas que sabiam o que era andar com Jesus, sim ou não? Ele sabia o que era andar com Jesus. Ele podia não entender da letra, mas da intimidade eles entendiam. Daquele negócio, irmão, você percebe. Você sabe quem anda com ele. Você vê, o irmão dobra o joelho e ora assim, papai. Só fala assim quem anda. Paizinho. Eu conheci uma irmã que ela dizia assim, Jesus é lindo, cheiroso e maravilhoso. Só quem anda com ele para falar essas coisas. Eles podem não entender de muita coisa, mas sabe o que é andar com Jesus. Eles sabem. E nós corremos um risco muito grande. Que Isaac vai nos aconselhar com a sua atitude. Isaac, ele vai mostrar que precisa ter uma ligação de gerações. E a Bíblia vai dizer que Isaac, ele cava os seus próprios poços. Mas ele diz, eu não posso viver só dos que eu cavo. Eu tenho que desentulhar o que meu pai cavou antes de mim. O problema é que a gente quer entulhar o que Abraão cavou. E só sobreviver do que a gente está cavando agora. Mas a Bíblia está nos ensinando, você sabe quem te ensinou. Você sabe de quem você aprendeu. Desentulhe os poços de Abraão de volta.
Desentulha os conselhos de Abraão de volta. Volta lá nos conselhos dos teus pais. Volta lá nas orientações dele. Repara o que precisa reparar e fala: daqui em diante é o que o meu pai cavou e o que eu vou cavar a partir de agora. A geração passada não pode ser invalidada, porque foram com eles que nós aprendemos. Para nós partirmos para a conclusão, um outro ponto de como podemos e devemos, o que devemos fazer para andar com Ele. Primeiro, permanecer no que aprendemos. Segundo, capítulo 3, versículo 2, vai nos dizer que agora que já ressuscitamos com Cristo, ao segredo, pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Quer andar com Ele? Tem que pensar mais lá do que aqui. E o inimigo, ele tenta fazer uma inversão. O inimigo, ele tenta fazer nós vivermos pensando aqui e não lá. Mas Paulo vai dizer: já que ressuscitaste com Ele, agora o assunto é mais lá do que aqui. Porque o pensar aqui, esse pensar nas coisas de cima, está falando de eu mortificar a natureza da minha carne. De eu não mais deixar de viver sobre o domínio da minha carne e das minhas vontades. Agora eu vivo sobre o domínio do Espírito Santo. Mas é o que o inimigo quer fazer conosco. E nós temos um exemplo disso na Bíblia. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 11 ao versículo 13. Vai nos narrar uma história de uma mulher. Esta mulher só andava olhando para baixo, porque estava oprimida. 18 anos olhando para baixo. 18 anos ela não conseguia vislumbrar o céu. Era só olhando para baixo, encurvada. Até que chegou a Jesus. E a gente só olha para baixo, só anda olhando para baixo até encontrar Jesus. Aí eu tenho que te dar um alerta nesta noite. Se você está na igreja, mas só consegue olhar para baixo, precisa encontrar com Jesus. Porque quando ela encontrou com Jesus, Jesus disse: mulher, endireita. Eu gosto dessa expressão de Jesus endireita, que Jesus está dizendo assim: mulher, comigo, o que é endireitar? É olhar para cima. Para nós endireitar, é olhar aqui. Jesus está dizendo endireita. Quando o crente chega aqui, quando a pessoa chega aqui oprimida, olhando para baixo. Aí chega diante do altar, Jesus diz endireita, ele olha para cima. Ele sai olhando para o céu. Aí tem alguém que está incomodado, porque Jesus libertou a mulher no sábado. Porque quem está preso debaixo da religião, ele não está preocupado com a alma, ele está preocupado com a religiosidade. Aí Jesus olha para ele e vai dizer lá no versículo 15, 16... hipócritas. Aí no versículo 16 ele diz: e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás lhe tinha presa. Olha o que Jesus está dizendo. Não era só uma enfermidade. Ela estava oprimida, olhando para baixo, mas encontrou Jesus. Aí Paulo diz: agora que já ressuscitou com ele, levanta a cabeça e olha para cima. Eu quero crer esta noite, porque foi perguntado aqui se tem alguém não crente, ninguém levantou a mão. Eu quero crer nesta noite que entrou aqui um batalhão que sobe andando para cima, que desce olhando para cima, que dirige olhando para cima, que trabalha olhando para cima, que vai para casa olhando para cima, porque se ressuscitamos com Ele agora, olha para cima. Olhar para cima significa dizer, ter Jesus como nosso alvo.
não tirar os olhos dele. É aquilo que o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 12, versículo 2. Olhai para Jesus, autor e consumador da fé. É crente que anda olhando para cima. Jesus vira o seu alvo. Ele não consegue olhar para o outro lado. Ele só sabe olhar para Jesus. Você já viu aquele crente que ele vê Jesus em tudo? Tudo. Ele vê Jesus em tudo. Até nas coisas ruins ele vê alguma coisa. Ele fala, Jesus. É crente que está olhando para cima. Ele só olha para Jesus. Irmão, mas falaram de você. Eu estou olhando para Jesus, abençoado. Irmão, mas olha, você viu que alguém disse a teu respeito? Eu não vi não, eu estou olhando para Jesus. Jesus não me disse nada, então estou olhando para Ele. É crente olhando para Jesus. Sabe qual é o problema dos nossos dias atuais? A gente está olhando muito para os outros. E paramos de olhar para Jesus. Mas Paulo está dizendo, olha para Ele, é melhor olhar para Ele. Nele você não vê defeito, nele você não vê nada, nele você só vê perfeição. Toda vez que você olha para ele, você diz, eu tenho que ser um crente melhor, eu tenho que melhorar. Ah, como eu preciso melhorar. Um dia o profeta Isaías estava muito nervosinho e ele gostava de apontar todo mundo. Esse povo não conhece o Senhor, este povo é isso. Aí Deus olhou e falou, preciso olhar para mim. Aí no capítulo 6, ele diz assim, eu vi o Senhor. E aí Isaías, quem está com problema? Ai de mim. Coitado de mim. Ô Isaías, mas no problema não era só o povo, não. Estou vendo que o problema começa comigo. Quando a igreja está olhando para Jesus, é assim, ele não consegue ver problema nem ninguém. Porque toda vez que ele olha para Jesus, ele vê que ele que precisa se arrumar primeiro. Sempre tem alguma coisinha para fazer. Olha... Quem olha para Jesus, ele não consegue se desanimar por causa das intempéries da vida. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Vai dizer que fizeram uma reunião, colocaram Estevão no meio e começaram a apedrejar Estevão. E aí quando deram oportunidade para Estevão, disse, hoje Estevão desabafa. Quando Estevão ganhar a oportunidade, hoje Estevão vai falar. Quando deram oportunidade para Estevão, ele diz assim, eita, que eu estou vendo o céu aberto. Eu estou vendo Jesus, Mas Estevão estão te apedrejando, mas eu não estou preocupado com isso não. Eu estou vendo Jesus aqui, ó. Jesus está de pé hoje. Jesus está de pé hoje, eu consigo ver ele de pé. É aquele crente, irmão, que ele vê Jesus em tudo. É alguém falando, é levantando, é luta, é guerra. E alguém olha e diz, irmão, e aí, o que você vai fazer? Você vai tomar providência, você vai falar, você vai postar isso? Não, irmão, eu estou vendo, Jesus está de pé hoje no trono. Eu estou vendo o céu aberto, olha, eu estou debaixo de uma paz, eu estou debaixo de uma presença, eu estou debaixo de uma alegria. Eu vejo Jesus todo dia. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui esta noite. Não se desanime com as pedradas, meus irmãos. Continue olhando para Ele, Ele está de pé. Não se desanime, senhores irmãos, com as pedradas que vêm. Pedrada vai vir todo tempo e toda hora, mas o crente continua dizendo, eu estou vendo, o céu está aberto. Ah, eu estou vendo, Jesus está de pé. Ah, eu estou vendo, Ele está agindo, Ele está no trono. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Está tudo no controle de Jesus. Quem anda com Ele, olhando para Ele, não pode se distrair. Pedro, lá em Mateus 14, a partir do 26... Pedro está no meio da tempestade com os discípulos. Lá vem Jesus andando por cima e nós conhecemos a história. Aí Pedro olha, os discípulos olham e dizem, é fantasma. Jesus diz, sou eu. Aí Pedro olha e diz assim, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí. E Pedro foi, e a gente gosta de falar muito de Pedro, mas quem tem coragem de sair do barco? Ninguém teve, só Pedro. Lá vai Pedro andando sobre as águas, olhando para Jesus, e vai Pedro andando. Mas a Bíblia diz, e soprou o vento, e Pedro distraiu. E quando Pedro distraiu,
começou a afundar. Aí ele percebeu, por que eu estou afundando? Se Jesus está na frente. Eu estou profetizando agora para alguém que por uma distração começou a afundar. Mas por que você vai continuar afundando se Jesus está na tua frente? Pedro lembrou que ele estava na frente, virou para ele e disse: Mestre, socorre. Jesus disse: agora. Você não entendeu não, eu disse que eu estou profetizando aqui nesta noite. Se você gritar hoje, ainda hoje ele te puxa para fora. Eu vou repetir, pois é uma profecia aqui desta noite. É só você gritar, a distração fez você afundar, mas ele está dizendo, é só um grito que eu te socorro. Só basta um grito que eu te puxo para fora. Só basta um grito que eu te levanto de novo. Grita que eu estou na frente. Aleluia. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E eu concluo com esta reflexão. Tinha mais alguns pontos, mas deixamos para uma outra oportunidade. Como eu posso andar com Ele, olhando para Ele? Quem olha para Jesus, ele não perde a esperança do arrebatamento. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 21, versículo 28. Ele vai falar sobre as coisas que iriam acontecer. Mas aí ele termina dizendo assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olha para cima e levante as vossas cabeças, porque a tua redenção está perto. O crente, quando ele vê as adversidades chegando, ele não desanima. Ele diz, está chegando a hora. O crente que olha para Jesus, ele não perde a esperança do arrebatamento. Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu termino com este versículo. Ele nos diz, Paulo escreve dizendo, porque eu tenho por mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Toda vez que o crente está sofrendo aqui, mas ele está olhando para Jesus, ele está dizendo, algo maior me aguarda. Algo maior me espera. Tem algo melhor me aguardando. Alguém poderia dizer, Paulo, você não está arrependido de tudo que você fez? Você fez tanto, você trabalhou tanto, você se desgastou tanto. E qual é o final da sua vida? Preso numa masmorra fria, úmida. Aqueles que andavam com você te abandonaram, Demas te abandonou, te causaram males. Você está sozinho. Ele diz, epa, sozinho não, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Paulo, você não tem nada para reclamar. Ele diz, eu tenho uma palavra, eu quero dar uma palavra antes de ir, porque daqui a pouco vão chamar o meu nome e vão cortar minha cabeça. E o que você quer falar, Paulo? Eu quero dizer que eu combati um bom combate, que eu terminei a minha carreira. Mas eu guardei a minha fé. Daqui a pouco vão cortar a minha cabeça. Mas quando cortarem a minha cabeça aqui, eu vou me levantar lá, com cabeça e tudo, e o Senhor vai estar com uma coroa me esperando.
porque as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada. Se você tem essa esperança, se coloque de pé esta noite. Se você tem essa esperança, se coloque de pé esta noite. As intempéries desta vida não vai te afastar do alvo. Você continua olhando para Jesus. Eu gosto, irmãos. E possivelmente você já conheceu alguém que a resposta dele para tudo é essa. Você fala assim, ele pode estar passando pelo que tiver. Mas aí você fala assim, irmã, está tudo bem? Ele olha e fala assim, com Jesus no barco, tudo vai bem. Eu tenho uma pergunta para você nesta noite. Jesus continua no barco? Jesus continua no teu barco? Então por que todo esse desespero? O inimigo, ele quer tirar o nosso ânimo e a nossa alegria. Mas o Espírito Santo está dizendo, se Jesus está no barco, vai tudo bem. E nada tira a nossa esperança. Porque quando pensam que a nossa esperança é finda, o crente abre o hino 300 da harpa e começa a cantar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis. Nós aguardamos Jesus ainda, vê a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. vê a luz da manhã raiar. Vamos repetir esta parte. Mas agora cantaram porque eu cantei. Agora eu quero que cante só quem tem certeza que Jesus está no barco e que nada aqui impede a tua esperança de que a vinda dele está perto. Nossa esperança é... Alegre o teu coração esta noite. Quando aqui não tiver mais de nada, Ele nos leva. Quando aqui as expectativas acabarem, Ele nos chama. Mas nós temos essa esperança. Aleluia! Oh glória! Eu quero neste momento orar por você que ouviu esta palavra esta noite. Entende que Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. E que talvez você entrou aqui desanimado, entristecido, angustiado. Mas ouviu esta palavra. E eu disse esta noite que em Colossos tem águas de refrigério. E eu não tenho dúvida de que as águas de Colossos estão descendo aqui nesta noite. E eu quero convidar você a vir à frente, eu quero orar por você. Só você que precisa de um refrigério de Deus na tua alma esta noite. Aleluia! Você que precisa de um refrigério de Deus na tua alma esta noite. Deus vai refrigerar a tua alma, acalentar a tua alma. Oh glória, tem refrigério aqui. As águas estão descendo nos montes.
Oh, aleluia! Parece que eu ouço o Espírito Santo dizendo para você esta noite: bem-vindo às águas de refrigério. Enquanto nós olhamos para Ele, Ele sempre terá um refrigério para nossa alma. Ele sempre terá cura para as nossas feridas. Oh, olha para Jesus. A solução está nele. A solução não está em A nem B. A solução está nele. É Ele. Passaram tempos, passaram reis, mas Ele permaneceu e permanecerá. Eu te dou mais uma oportunidade esta noite. Há mais alguém esta noite que precisa de um refrigério do céu? Eu quero orar por você aqui nesta noite. A tua vinda aqui não foi em vão. A tua chegada aqui não foi em vão. Aleluia. Eu sei que estamos num culto de ensino, mas eu sei quando eu estou ensinando e quando eu estou profetizando. E o Espírito da profecia está nesta casa esta noite. E eu te digo: há refrigério para a tua alma. Há refrigério para a tua alma. Há refrigério para a tua alma. Há refrigério para o teu coração. Há refrigério para você. Eu prego a pessoas aqui esta noite que entrou tal como o salmista dizendo: Senhor, refrigera minha alma. O Senhor tem águas. Oh Espírito Santo, estenda as tuas mãos para cá. Pai de eterna bondade, misericórdia e graça, a tua palavra foi ministrada esta noite. Oh, e aquilo que o Senhor colocou em meu coração eu entreguei para a tua igreja. Espírito Santo, eu te peço, se esta palavra é verdadeira e genuína, se tu estás nesta palavra, desce com águas de refrigério sobre esta casa. Desce com águas de refrigério sobre esta casa. Começa banhando o altar. Começa banhando o altar. Vem com os braços do teu rio sobre este lugar esta noite. Águas refrigeradoras. Começa a inundar os corações agora. Começa a refrigerar os corações agora. Começa a acalentar os corações agora. Águas de refrigério. Águas de refrigério. Águas de refrigério. Águas de refrigério. Agora. 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 Renova a força, Senhor. Águas saradoras da saúde, 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 saúde na mente, saúde nas emoções, saúde nos ossos, saúde nos nervos, saúde no coração, saúde, refrigério e cura, refrigério e cura, refrigério e cura.